autocuidado, autocontrole e ter uma noção de se manter feliz pra deixar o seu filho ser feliz. Bem-vindas ao meu canal, eu me chamo Daniele. E, gente, hoje é dia das mães, eu já desejo aí a todas as mães muita paciência, saúde emocional e dizer que vocês são muito resilientes, que vocês merecem spa e todas essas coisas de autocuidado. Inclusive, um desses 3 tópicos é o autocuidado, tá? Que a gente vai começar por ele. Vamos lá. Você que é mãe de primeira viagem e tá entre os 3, 4 meses, seu bebê, enfim, tá recém-nascido, RN, 4 meses? Até 3 meses RN, né? Mas se seu bebê tá nessa primeira fase, você ainda tá no puerpério, se você ainda não ouviu falar, seus hormônios estão à flor da pele e o seu corpo ainda ele tá se acostumando, ele vai voltar só ao normal lá pros 2 anos do seu filho, 2, 3 anos pra frente. Então, uma dessas 3 coisas é o autocuidado. O que eu quero falar pra vocês nesse Dia das Mães? Pra vocês se autocuidarem. E não é só um autocuidado de beleza. É um autocuidado de mental, sabe? Precisa ter o mental. Cuidar da tua mente. Entender como você tá se sentindo em relação às situações. Gente, eu tenho noção de como é cuidar de um bebê e a gente ficar sem tempo pra tomar banho. Se não tiver uma rede de apoio, alguém pra ficar com o filho, é 3 vezes, 10 vezes mais difícil. E eu entendo essa realidade. Mas de alguma forma, ainda mais se o bebê estiver logo no comecinho, dá um tempo. Se você puder, escreva o que você tá sentindo, tá? Não se culpa. Não se culpa, porque é muito normal. Inclusive, tem etapas. Eu poderia falar aqui de algumas etapas que a mulher vai passando, a mãe vai passando durante o pós-parto, além do puerpério, porque tem fases. Tem fases até que a gente fica depressiva. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter um acompanhamento. Enfim, toda essa lógica. Mas se você prestar atenção no que você tá sentindo, eu acredito que vai ficar um pouco mais fácil de se analisar, de você se acolher e deixar outra pessoa te acolher também. Eu não falo de autocuidado, como eu falei, só aparência. Aí tem o mental e você precisa se entender, você precisa olhar pra si. Se você estiver muito no começo e não tiver ninguém, tenta anotar, por mais desafiador que seja. Eu não sei qual é a tua realidade aí agora, mas tenta se entender primeiro. O segundo ponto é, detalhe, para de se culpar por tudo, tá? É claro, se você se entende, sabe os teus limites, eu vou dar um exemplo. Eu sei que eu não posso ficar sem dormir. Assim, eu preciso dormir minimamente bem, porque senão eu vou me estressar durante o dia. E isso é muito real, não é o que eu aceitei, eu já tentei não deixar isso me dominar. É igual fome também, é biológico, é biológico. Então, se eu sei esses limites, ou preciso dormir, tô indo dormir agora? Não, tô gravando vídeo pro YouTube. Amanhã, só na paz de Deus. E aceitar que nós somos mulheres, né? Parem um bebê, é isso. Nós temos 4 ciclos menstruais e isso influencia bastante. Quando ficamos grávidas, o corpo inteiro muda. Quando temos o bebê, o corpo muda bastante. Durante a gestação, não, como falo? Enfim, quando o bebê nasce e você amamenta, seus hormônios mudam também. Algumas mulheres menstruam, outras mulheres não menstruam. E quando menstruam, vira uma bola de neve e às vezes você fica muito mais irritada. Eu dou por mim mesma, que depois que eu tive meu filho, eu fiquei 3 vezes mais irritada. Mas eu entendo. Eu ainda amamento, inclusive. Ele tem 1 ano e 6 meses. É um amamentar. Só que assim, é uma privação de sono e é cansativo, sabe? Porque tem a privação de sono. E vocês lembram que eu falei que eu não posso ficar sem dormir? Cara, isso tá sendo um desafio constante pra mim. Eu tô sendo colocada à prova de mim mesma. A mim mesma olhar pra mim e falar, opa, será que eu consigo? Mas é um desafio é uma consequência também de algo que eu escolhi amamentá-lo. E eu escolho amamentá-lo ainda. E é não se culpar. Às vezes nós, mães, nos culpamos por tudo e queremos controlar tudo também, né? Não dá pra controlar tudo. Não se culpe por tudo. Primeiro te entende, vê em qual fase você tá, dá uma olhada pra si. Até porque
Mesmo que o seu bebê esteja no comecinho, ele te sente, entende? Ele tá te sentindo, ele tá te observando. Você precisa ter autocontrole sobre as suas ações. E a gente precisa ter escolhas melhores para nós mesmos, para ele, para dar exemplo para eles. Então, quando você tem uma noção disso e você quer dar o melhor para o seu filho, você tende a pensar em melhores escolhas para a sua vida, que consecutivamente vão ser para a vida dele também. Desde a alimentação, como você gasta seu tempo, com quem você gasta seu tempo, as influências que você tem por perto, todos esses detalhes. E isso influencia bastante, ok? O terceiro tópico, não era para eu ter colocado 3 tópicos, mas o terceiro é algo muito pessoal, é a visão que eu tinha como criança, que é de como uma mãe se priva da felicidade, se priva de si mesma, se priva de tanta coisa porque ela prioriza o filho. E algumas mães não fazem ideia, eu acredito que a maioria das mães não fazem ideia ou não recordam de que quando nós somos filhos, nós queremos o bem da mãe, nós queremos a felicidade da mãe. Então, se a mãe tá feliz, o filho tá muito feliz. Eu ficava muito feliz quando a minha mãe tava alegre, tava feliz com ela mesma, com as coisas dela, enfim. Então, para passar essa felicidade pro teu filho, não adianta você dar só coisas materiais para ele, não adianta você só estar ali superficialmente. Nós sentimos, filhos, assim como nós mães sentimos, os filhos também sentem as mães. A gente se entende, se você tem uma conexão maior assim com a sua mãe, tem uma proximidade, uma relação boa, a gente acaba sentindo sim e entendendo. De autocuidado, autocontrole e ter uma noção de se manter feliz para deixar o seu filho ser feliz. Isso influenciar bastante. E na adolescência, amor, influencia muito mais. Por que eu falo isso? Porque, enfim, várias queixas de você. Porque adolescente é adolescente, né, amor? Adolescente acha que sabe de tudo e não sabe de nada. Aí vira adulto, não sabe de nada também. Quero ser seu namorado. Não se compare. Comece a se entender, tá? Ver os seus limites agora. Tem uma nova criança, você precisa se entender, olhar pra você e se manter com consciência de que se você estiver bem, o seu filho vai estar bem. Se você não estiver, ele não vai estar. E não adianta você fingir, porque o filho que é filho sabe. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Eu espero ter te ajudado em alguma coisa. E sintam-se abraçadas e até o próximo vídeo desse canal.